Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 9 de julho, a leitura que nós temos no nosso calendário litúrgico para a nossa reflexão é Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23. É importante nós assim percebermos como que a leitura de Mateus, o escrito de Mateus, ela vai ganhando densidade a partir do momento que nós vamos lendo o texto do Evangelho inteiro. O texto de hoje, ele já é agora uma amostra. Jesus vai apresentar para os discípulos, mas aí nós temos que entender que é quem escreve que está utilizando essa imagem de Jesus, porque nós temos aqui no Evangelho, no texto, o Jesus ressuscitado. Ele é de novo revelado para a comunidade como aquele que apresenta a situação ou o cenário da comunidade e no mesmo tempo da sociedade judaica. Nós vamos perceber também que os discípulos agora começam a encontrar já rejeição. Se nos evangelhos anteriores nós víamos os discípulos sendo enviados para o meio do povo e no mesmo tempo qual a missão que eles tinham que fazer ou cumprir, quais eram as maneiras ou os ensinamentos que eles deveriam partilhar com as pessoas ou com o povo, agora Jesus já mostra que aquilo que eles farão, aquilo que eles anunciarão para o povo, também, por incrível que pareça, terá consequências. Consequências porque aqueles e aquelas que estão no poder não aceitarão. E eles serão perseguidos, e muitos deles serão mortos. É interessante nós percebermos, então, como que aqui a comunidade também de Mateus, ou a comunidade matiana, ela já sinaliza o que é viver a fé em Jesus. O que é acreditar em Jesus, na ressurreição de Jesus, mas também naquilo que Jesus ensina como proposta de mudança para a sociedade. O texto, para nós entendermos de uma forma mais profunda, é preciso ser sempre lido na sua contextualidade, ou seja, um texto bíblico sem o contexto, isso vale também para as outras obras, sem dúvidas, mas aqui, dentro do mundo bíblico, ele fica sem entendimento, ou seja, nós não conseguimos entender a sua profundidade e a sua realidade ou a sua concretude se nós não conhecermos aquilo que acontecia também na época. E é importante então nós percebermos que o texto ele é colocado a partir daquilo que Jesus viveu de uma forma dura e até mesmo aquilo que Jesus fez, falou, denunciou na sua época, ele sofreu as consequências com a sua própria, pagou com a sua própria vida. Leiamos então o texto de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão,
o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem preservar ou perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. O texto, além de nós adentrarmos na dimensão das leituras bíblicas ou de um estudo bíblico a partir da hermenêutica, a partir da exegese, temos que entrar dentro da teologia da graça, dentro da teologia da salvação, que é a soteriologia. Temos que estudar aqui a questão dos mártires, a questão também da política, da sociologia, também da cultura, também da religião, das leis, a questão jurídica, como que era a presença do Império Romano dentro do contexto da década de 80 a 90, onde o texto de Mateus foi escrito. É importante nós percebermos que as comparações que Jesus vai fazer, utilizando, por exemplo, imagens como ovelhas e lobos, ele pede para que os seus enviados, então, veja, eis que eu vos envio como ovelhas. Ovelhas porque o discípulo e a discípula de Jesus têm que viver a paz, ou seja, defensores da paz, deverão ser pacíficos, benevolentes, ao contrário dos lobos, porque o lobo, na compreensão daquela época e até para hoje, nós vemos sempre como a simbologia de algo feroz, ou seja, de algo muito agressivo. E ainda ele pede para que sejam prudentes como as serpentes, porque no mundo antigo, tanto no Egito antigo quanto na Babilônia antiga, a serpente era o símbolo da sabedoria, era o símbolo também da inteligência, era o símbolo do conhecimento, era o símbolo das ciências. E, por outro lado, mais uma vez, simples como as pombas, ou seja, despojamento, benevolência, representante da paz, por isso que a pomba, até hoje, é o símbolo da paz. Veja como que Jesus também vai utilizando essas imagens para que as pessoas entendessem também a sua mensagem, o seu ensinamento. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. É claro que quando Jesus está falando aqui, cuidado com os homens, para dizer cuidado com todas aquelas pessoas que estão no poder e que não abrem mão do poder e preferem utilizar o poder para agredir as pessoas. Em vez de cuidarem a pessoa com poder, não, eles usam para machucar e até matar, perseguir, açoitar, causar dores nas pessoas. Porque nós também podemos utilizar então aqui, ou ter uma imagem, uma concepção muito universalista que fala, né? Todos os homens. Mas aqui, é claro, temos que entender quais são esses homens. Provavelmente aqueles que trabalhavam e faziam, cumpriam as suas funções nos tribunais. Lembremos aqui que o Sinédrio, ele já havia julgado, condenado Jesus à morte. E provavelmente, quando o evangelista está escrevendo, ou quando ele escreveu esse texto, muito tempo depois da morte de Jesus, outros discípulos, outros seguidores e seguidoras de Jesus, provavelmente já haviam sido mortos, brutalmente assassinados por esse sistema que o evangelista está alertando, usando a figura de Jesus, usando a maneira como Jesus também viveu, para que os discípulos e as discípulas possam perceber que eles também sofrerão as mesmas consequências, porque a mensagem que eles levarão é a mensagem de Jesus, é aquilo que Jesus viveu para cuidar daqueles que já eram esfolados, vamos dizer assim, perseguidos, maltratados. E veja, serão levados para as sinagogas
Claro, os fariseus, doutores da lei, os escribas, eles não gostavam de Jesus. Os saduceus que trabalhavam nos tribunais ou nos sinédrios, que era o campo jurídico daquela época, as sinagogas que ensinavam a Sagrada Escritura, os fariseus e doutores da lei no Evangelho de Mateus, toda hora estão questionando Jesus, estão tentando achar alguma contradição de Jesus, eles também vão articular a morte de Jesus. E é incrível porque quando havia um empate entre o julgamento, ou quando alguém estava sendo condenado à morte, julgado à morte ou condenado, o sumo sacerdote era quem decidia. Vejamos a alusão, o paralelo que nós podemos fazer com a própria presença de Jesus no Sinédrio de Jerusalém, quando ele estava sendo condenado à morte. Quem decide pela vida de Jesus, se ele vai viver ou vai morrer, é o sumo sacerdote Caifás, junto com o seu sogro, que também era sumo sacerdote, Anás. É eles que articulam, é eles que decidem pela morte de Jesus. Porque Jesus, é claro, sabendo ou entendendo como que Jesus vivia, ele era uma denúncia viva. Não precisava nem falar nada. Jesus, a maneira como ele vivia, ou como ele viveu junto com as pessoas, já era uma denúncia para as autoridades, sejam elas religiosas, jurídicas e políticas daquela época. É interessante então nós percebermos que no contexto de Jesus, nós temos sim os governadores, ou o governador, melhor dizendo. Qual era o governador? O Pôncio Pilatos. Quem era o rei? Nós tínhamos um rei também na região da Galileia, o Herodes. E nós temos também o César Augusto, que era o imperador romano. Mas quando o Mateus escreveu o Evangelho, já não havia mais governadores. Por exemplo, em Jerusalém ou na Judéia, já não havia mais. Félix, mais ou menos ali pelo ano 53, 54 depois de Cristo, assim, foi o último governador da Galileia, mas representante, ou melhor, da Judéia, como representante, nós sabemos, do Império Romano. Era sempre um romano que ocupava este cargo de governador, porque a Palestina era uma colônia. Então aqui dá para nós vermos como que o Mateus, ou a comunidade matiana, utiliza a figura de Jesus para mostrar que os discípulos vão sofrer as mesmas consequências. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. É bonito isso, muito profundo. Por quê? Porque Jesus já está ressuscitado. O que eles vão falar? A partir do Espírito do ressuscitado que está em cada discípulo, É a mensagem de Jesus. Eles não vão falar nada por eles mesmos. Eles vão falar aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles viveram profundamente com Jesus. Por isso que é o Espírito do Jesus ressuscitado que está neles, que os animou, que agora está encorajando para falar tudo aquilo que viveu com Jesus. E aí tudo aquilo o quê? Aquilo que Jesus, como nós sabemos, viveu. O amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a benevolência, a fraternidade, a justiça em fazer com que as pessoas realmente vivam com dignidade. Então nós podemos ver como que os discípulos agora e as discípulas serão os portadores e as portadoras da mensagem de Jesus. E falarão porque o Pai, quem que é esse Pai? É esse divino que nos transforma também, que nos ajuda a entender que a missão de Jesus agora é a nossa missão. O projeto divino, o projeto aqui cita o texto do Pai ou de Deus, é também o projeto de Jesus. E o projeto de Jesus também é o projeto do discípulo e da discípula. Mas qual o projeto? Aquele projeto que realmente faz com que a comunidade ou a sociedade se transforme humanamente. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Meus amigos e amigas, no Antigo Testamento já existia tudo isso. É só nós vermos o que Caim vai fazer com Abel. É o que nós vamos ver com o Jacó e também Esaú. O próprio Jacó enganou seu irmão.
Esaú, era ele que tinha o direito à bênção, como era a tradição dos judeus. Mas ele enganou seu irmão e, no mesmo tempo, mentiu para o seu pai, que era o Isaac, o filho de Abraão. Então, desde o Antigo Testamento, o próprio José do Egito foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos têm inveja de José. Então, tudo isso nós já vínhamos assim, vendo no percurso do Antigo Testamento. E no Novo Testamento também vai acontecer, porque o próprio Jesus é um irmão deles. Os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, os saduceus, são irmãos de Jesus. São eles que articulam a morte de Jesus. São eles que vão articular as mortes, as grandes, podemos assim, matanças de vários discípulos e discípulas de Jesus, que são irmãos e irmãs deles. Então é isso que Jesus quer dizer. Porque com a presença do anúncio da mensagem de Jesus, todos nós somos irmãos e irmãs. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Rompeu-se aquela parede da inimizade, como dirá Paulo. Agora, todos nós, a partir do ensinamento de Jesus, a partir da vida de Jesus, a partir da experiência de Jesus, todos nós somos irmãos e irmãs. Todos nós somos da mesma carne, da mesma carnalidade. Serão odiados porque eles não vão querer sair do poder, não vão sair daquele status. Eles querem permanecer mandando. E no ensinamento de Jesus, não há quem manda, um manda ou dois mandam e a maioria obedecem. Na comunidade ou no ensinamento de Jesus, não. Todos serão, ou todos são, irmãos e irmãs. Todos são para o serviço comunitário, para serviço em comum, ou seja, a cooperação. Não há maior e nem menor. Todos são iguais perante a imagem e semelhança divina que está retratada, ou que está na carne do próprio Jesus, e que se faz presente também na nossa carnalidade, né? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Lembremos aqui, meus amigos e amigas, que a salvação, como já disse em outros momentos, em outros vídeos, ela não é um privilégio de quem tem fé ou de quem vive profundamente a sua bondade. Porque senão seria muito infantil, né, nós termos essa visão, essa compreensão de fé. Lembremos que Jesus, quando está na cruz, uma das últimas palavras que ele dirá antes de morrer, ele vai dizer: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus veio e partilhou e nos deu a salvação. E aí teríamos que ler, como já disse no início, soterologia, ou a teologia da salvação, a teologia da graça, para entender que a graça é sempre gratuita, independe daquilo que nós vamos viver. Agora, aquilo que nós vamos fazer é de uma maturidade, de uma responsabilidade, de entender que, a partir da fé cristã, nós nos comprometemos, claro, com a vida de todos, nós defendemos a vida de todos, porque Deus nos cria, segundo a tradição judaica cristã, e no mesmo tempo, segundo a teologia da missão de Jesus, para que nós possamos ser uns para os outros a expressão da compaixão e a misericórdia divina. Vejamos, quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. O próprio Jesus já havia dito, já havia falado, e o Mateus, ou quem escreveu o Evangelho então, escreveu lá no capítulo 5, versículo 10, que é uma das bem-aventuranças, é a nona bem-aventurança. Jesus falando que eles também seriam perseguidos porque aqueles e aquelas que não concordaram com Jesus ou não estavam concordando com Jesus, também não iam concordar com aquilo que os discípulos estavam falando. E é interessante que fugir então para outra cidade, né? E aí Jesus, e o texto já vai sendo assim concluído, com o evangelista vai concluir com a fala de Jesus dizendo: em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Veja, aqui é Daniel, o profeta Daniel, lá no capítulo 7, versículo 13. É uma leitura dentro da teologia messiânica, é o momento messiânico para dizer que Jesus é o Messias. E até mesmo aquilo que os discípulos e as discípulas vão sofrer também é uma expressão messiânica. É para dizer que o reino de Deus está acontecendo porque as pessoas também, aquelas que estão no poder, que não concordam com os ensinamentos dos apóstolos e das apóstolos também,
não conseguem perceber que a mensagem deles e delas é o ensinamento de Jesus. É a propagação da mensagem de Jesus. E é importante nós também percebermos aqui a questão do judaísmo ou o hebraísmo percorrer as cidades de Israel. Veja, todas as vezes que nós temos essa referência, quando o evangelista cita Israel, cidade de Israel, o povo de Israel, nós temos que entender aqui o hebraísmo, porque parece que Jesus ele vai fechando os seus ensinamentos para somente o povo de Israel, as cidades de Israel, não para fora. Mas não, lembremos, como eu já disse também em outros momentos, que a leitura ou o texto do Evangelho de Mateus ele foi escrito para os judeus. Então o evangelista ele também está tendo esse cuidado para expressar de uma forma também judaica, mas cristã, para que eles possam perceber e depois se abrirem para o ensinamento de Jesus e entenderem que Jesus então era aquele Messias esperado, como diz a teologia, quando nós estudamos a questão da vinda, né, do Messias. Então que Jesus nos ajude a entender que nós podemos fazer, sem dúvidas, com que a mensagem de Jesus seja antes vivida e no mesmo tempo partilhada. E assim mudar essa história, mudar essa face tão doída, tão agressiva. Por que tantas perseguições? Por que tantas mortes? Por que precisamos nos matar? Entender o que Jesus passou e no mesmo tempo o que ele ensinou. Por que temos que nos odiar? Por que temos que nos maltratar? Se nós somos humanos, conscientes e inteligentes, por que nós somos, então, tão imprudentes? Tantas ofensas, tantas agressões uns com os outros? Então, que o Espírito de Jesus, o ressuscitado, nos ajude a entender e nos ajude a viver a paz e levar a paz a todos e a todas. Mesmo no momento ou no mundo de conflitos, numa sociedade de conflitos, possamos viver a paz, possamos partilhar a paz para transformar essa realidade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Que Deus nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas.